Chegou Alma San, o Kia Soul que tem a sua cara, com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e monte o seu como desejar. Kia Soul Alma San é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Oi, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um De Papo e hoje a apresentação é diretamente aqui do Laboratório Mércio em Viamão. Olha só o que vai rolar no programa de hoje. Sabia que os ambientes ficam doentes? A gente vai saber um pouco mais sobre isso e como curá-los, é claro. Tem também um bate-papo sobre fisioterapia pélvica e todas as suas técnicas. E Minuto Mércio Saúde, é claro, e muitas dicas de decoração com o Fica a Dica da Cris. Não vai perder, né? Eu sou Ana Cláudia Dil e a gente está entrando no ar. E hoje a gente vai bater um papo com a fisioterapeuta Carla Becker, diretamente aqui desse cenário do Laboratório Mércio em Viamão. Carla, é muito bacana estar te recebendo pela primeira vez aqui no De Papo. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, trazendo um pouco de informação para a população. Pois é, já vamos explicar para o pessoal, né, qual é o assunto que a gente vai falar. A Carla, ela é fisioterapeuta especializada em uroginecológica, fisioterapeuta uroginecológica, acertei? Isso, falei certinho, ó. Isso. E dermatofuncional, Isso. ou seja, né, pélvica, especializada em incontinência urinária e muitos outros tabus, digamos assim, né, que o pessoal tem muita dificuldade em falar. Então a gente vai trazer umas explicações e falar um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, as duas áreas parecem distintas, mas elas vai ver que elas são bem afins. Opa! Se interligam. Doutora Carla, posso chamar de doutora? Doutora Pode. Carla, né? Ela dá palestras, cursos, conferencista e também atende uma vez por mês na Argentina. Olha que chique. Hoje está aqui com a gente para falar um pouquinho de um assunto que é a incontinência urinária na estética íntima feminina. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar e é também tema de um congresso que vai rolar em setembro em São Paulo, né? Sim, eu gostaria primeiramente de explicar um pouco sobre o que é a fisioterapia uroginecológica ou também conhecida como fisioterapia pélvica, né? Essa é uma área da fisioterapia que trata das disfunções miccionais, que é a incontinência urinária, que pode ser incontinência de urinária de esforço, hiperatividade vesical ou incontinência urinária mista, tanto no adulto como na criança, não é? E trata também de disfunções coloproctológicas, disfunções da sexualidade e também agora, que está muito em moda, dos problemas das disfunções inestéticas. Que depois a gente vai falar também um pouquinho, abordar aqui no De Papo. Agora, em relação à incontinência urinária, a gente fala muito em impactos, né, na vida íntima, enfim, na estética. Quais são esses impactos, Carla? Bem, a incontinência urinária, ela já é considerada um problema de saúde pública. Nós temos hoje no nosso país 10 milhões de pessoas sofrendo deste problema. Nossa, é bastante. Sim, isso são pessoas que passaram por algum tipo de serviço, não é? Estão catalogadas, sabe-se, fora as pessoas que nem sequer sabem que isso é um problema. Sofrem, perdem urina e não sabem que é um problema e, sobretudo, que tem tratamento. Quando é que a gente pode considerar a incontinência?
Bem, isso é uma pergunta bem importante. Uma única vez na vida que você perder algumas gotinhas de urina ao tossir, espirrar, fazer algum esforço, já é considerada incontinente. Ela não tem mais uma faixa etária. Como antigamente se falava que incontinência urinária era algo que era relativo à questão da terceira idade. Né? Não, hoje em dia as minhas pacientes, a maioria na faixa etária de 35 a 45 35 anos. Já dá para começar Atletas, a prestar atenção. Sim. Atletas por quê? Porque hoje com a moda das corridas, do jump nas academias, todo um esporte que tem impacto com o choque do calcanhar, e se você não tiver uma consciência dessa musculatura perineal, não fizer a contração correta dessas musculaturas, provavelmente você vai vir a sofrer desse problema. A gente fala muito e se escuta muito falar em alguns tratamentos relativos a exercícios para fortalecer a musculatura. Sim. O que tu tens para nos dizer sobre isso? Muito pertinente a tua pergunta. Eu acho até que isso assim é um aviso de utilidade pública. Os exercícios íntimos, digamos assim, fala-se em musculação vaginal, fala-se em pompoarismo, em ginástica íntima, isso tá em moda, né? É uma coisa de modismo. Sim, eles são muito benéficos desde que sejam bem indicados, desde que você procure um profissional que faça um exame. Hoje nós temos exames como, por exemplo, o biofeedback por eletromiografia, que vai te dizer como está a tua musculatura na questão de força, resistência e também o relaxamento, que é muito importante. Então tem que ter uma indicação bem específica para aquela necessidade. Sim, porque vamos supor que você sofra de um problema, você tem boa força, você tem boa resistência e você tem um problema no relaxamento, tem uma hipertonia dessas musculaturas. O que acontece? Você precisa fazer um biofeedback negativo, você precisa trabalhar o relaxamento. E aí, se você vai fazer exercícios para fortalecimento com pesos ou enfim, e sem uma indicação, sem um acompanhamento que um profissional, além de fazer o exercício e que seja indicado para o seu caso, que ele te ensine a fazer, porque também não é só simplesmente colocar um peso e sair fazendo contrações. Você precisa saber como são essas contrações, que tipo de fibra, se é fibra de contração rápida, contração lenta, o que é que você deseja tratar com isso. Então, se você necessita trabalhar o relaxamento e você trabalhar força, o que vai acontecer? Vai ter um problema de incontinência. Se não era incontinente, vai ficar. Não vai ser o resultado esperado, com certeza. Então, vai arranjar um problema. Prestar atenção nesses fatores cuidado aí. Com os modismos. Agora, ainda nesse bate-papo sobre qualidade de vida, autoestima, que é muito importante, principalmente para as mulheres, também para os homens, né? Quais são as outras disfunções inestéticas que a gente pode falar? Isso infelizmente, no nosso país, esse assunto relativo ao piso pélvico é um tabu em geral, não é? E, sobretudo, falando sobre a questão da estética íntima. Mas, graças a Deus, não é? Já estamos quebrando um pouco desses, desses tabus. Essa dificuldade de tocar no assunto, né? De buscar um tratamento. Através dos congressos, não é? Das palestras, de cursos, não é? De informação, nós estamos absorvendo isso e levando para as clínicas e está sendo muito bem aceito. Assim como por exemplo, você tem os problemas relativos à questão muscular, que você tem flacidez, não é? Você tem enfraquecimento por questão muscular e você trata com exercícios, você também tem a questão da flacidez tissular, que é a flacidez de pele, de tecido. Assim como na face, você tem também na região vulvar, né? Então, você pode tratar a flacidez da região vulvar, não é? Aportar colágeno, fazer a contração dessa fibra colágena, então melhorando, dando uma sensação de preenchimento de volume nessa região, que com o passar dos anos, com a perda de hormônios, ela vai também, como a pele do rosto, ela também vai sofrendo a queda, não é? Vai perdendo essa malha de colágeno que dá a famosa gravidade. Exatamente, isso também acontece na região vaginal. Então você pode tratar, por exemplo, com radiofrequência, e você pode usar a radiofrequência também na região interna para tratar, fazer o rejuvenescimento íntimo interno, não é?
melhorando as paredes da região vaginal, não é? Então, com isso não preciso dizer que vai melhorar a questão da relação sexual, melhora também a questão de ressecamento vaginal e uma infinidade de coisas que você tem como problema, como disfunção da sexualidade. A gente estava comentando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, que além da radiofrequência, hoje em dia a gente tem vários outros tipos de tratamentos que não precisam se recorrer à cirurgia, né? Como antigamente. Não assusta tanto, né? Exatamente. Então, as cirurgias hoje são, assim, minimamente invasivas e assim, menos é mais. O que se fala, eu estive agora há pouco apresentando um trabalho no Congresso Latino-Americano de Piso Pélvico no Chile, não é? E agora eu vou falar nesse outro congresso internacional, em setembro. Então, assim, as cirurgias cada vez menos, os tratamentos conservadores, assim, estão sendo padrão ouro, não é? Tanto nas questões de patologia, claro, alguns casos, não é, que são necessários, é impossível escapar, mas mesmo assim, para que não haja recidiva, é importante que se faça uma reabilitação depois da cirurgia. Mesmo após fazer a cirurgia, a fisioterapia é imprescindível. Tem que fazer. Até porque eu acredito, até uma dúvida que eu tenho, mas perde-se um pouco a sensibilidade, provavelmente, né, no local. Tem algumas indicações para o pós, né? Mas sobretudo também para não ter problema com a cicatrização. Isso também é uma coisa importante, né, que se trabalha muito, a questão cicatricial, para não ter retração, para não ter uma fibrose, não é? Inclusive, a gente estava falando também que esses outros tratamentos, além da radiofrequência, até a acupuntura, né, hoje em dia pode ser utilizada para essa reabilitação. Sim, eu tenho especialização nessa área de acupuntura, que é uma das também, isso. Estamos, em parceria com o Instituto Integral do Piso Pélvico, na Argentina, não é? Estamos fazendo uma investigação e na verdade, assim, essa investigação já tem mais de um ano, estamos já em processo de produção de trabalho e criação do método de tratamento para a hiperatividade do detrusor, que é aquele desejo de ir a fazer desejo miccional várias vezes durante a noite e durante o dia também, várias vezes ao dia, não é? Que é a bexiga hiperativa. Então, nós estamos criando um método de tratamento com acupuntura nos pontos seletivos cutâneos para esse problema. A bexiga fica mal acostumada também, Carla? Não, na verdade isso é uma falha no sistema nervoso central, é uma falha de comunicação via sistema nervoso central, diferente da incontinência urinária por esforço. Então vamos deixar, tu atendes aqui em Viamão mesmo, né, Carla? Sim, atendo mais aqui uma também. baita profissional aqui para essa cidade que a gente gosta tanto. Eu queria muito te agradecer todas as tuas considerações e as tuas informações aqui para o De Papo. Ok, eu também agradeço e sou fã do teu programa. Obrigada. Até a próxima, Obrigada, então. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Ana Cláudia? Hoje no Minuto Mércio Saúde vamos falar rapidamente sobre hepatites virais, dando algumas dicas sobre prevenção, tratamento e diagnóstico. E o que são hepatites? As hepatites são uma inflamação do fígado, um importante órgão responsável por sintetização, armazenamento, liberação e metabolismo de diversas substâncias do nosso organismo. As hepatites, elas podem ser autoimunes, podem ser causadas por vírus, por bactérias, por agentes tóxicos ou até mesmo por hábitos não saudáveis, como o excesso de uso de álcool ou de algum tipo de medicação. Entre as hepatites, as de maior incidência são as hepatites virais, conhecidas como A, B, C, D e E, dependendo do tipo de vírus que vai causar a infecção. As hepatites A e E, elas têm propagação oral fecal, ou seja, elas são contraídas através do uso de água ou alimentos que estejam contaminados. E elas evidenciam a importância do saneamento básico como prevenção dessa doença. As hepatites B, C e D, elas são sexualmente transmissíveis e contraídas a partir de relações sexuais desprotegidas, através de transfusões de sangue, transmissão vertical e compartilhamento de materiais infectados, digamos assim. Nos quadros infecciosos de hepatite, nem sempre os sintomas aparecem e estão muitas vezes relacionados com o tipo de vírus. Mas quando presente, geralmente eles são representados por fadiga, por dores musculares e nas articulações,
dores abdominais, perda de apetite, febre baixa, náuseas, fezes escuras e urina e pele e olhos geralmente muito amarelas. Isso é um quadro bem característico, assim, um sintoma bem característico da hepatite. E as principais complicações estão relacionadas com o quadro crônico da doença, causados principalmente por aqueles diagnósticos tardios ou aqueles diagnósticos que foram mal feitos, digamos, inadequados. Por isso a importância de testes que possibilitem a detecção o quanto antes. O acompanhamento da efetividade do tratamento através do monitoramento da carga viral e a pesquisa de mutações que podem ser causadas pelo uso de algumas medicações. Certo, pessoal? Por hoje seria isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, não deixem de nos contatar aqui no laboratório, fazendo perguntas nas redes sociais ou lá no nosso canal do YouTube, ok? Até semana que vem. Tchauzinho! Chegou Alma San, o Kia Soul que tem a sua cara, com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e monte o seu como desejar. Kia Soul Alma San é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Todo mundo já sabe que um dos principais assuntos do programa é design, decoração, arquitetura, ambientes. E hoje a gente está recebendo aqui na Império Persa o consultor ambiental Isnar Amaral para falar da saúde deles. Como vai, Isnar? Tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Prazer estar te recebendo aqui no De Papo. Igualmente. Que bom. Agora, então, ficou a curiosidade para o pessoal de casa, né? Os ambientes podem ficar doentes? Com certeza. Por exemplo, a gente está num ambiente, um aspecto visual, uma sensação muito boa esse ambiente. Mas neste ambiente está incidindo uma série de fatores ambientais que pode de alguma forma tornar algum espaço daqui nocivo para a nossa saúde e a gente não percebe, não vê, ele não tem um aspecto visual. Mas ele pode ser medido através de instrumento, a gente consegue detectar, porque isso são vibrações, são cargas elétricas que se formam a partir de algum fator. Por exemplo, um campo eletromagnético pode se formar a partir de um condutor que está transmitindo alguma corrente elevada, forma ali um campo eletromagnético. Ele é muito prejudicial, por exemplo, se ele ficar na cabeceira da nossa cama. Ele pode perturbar, tem pontos mais... Sim, ele pode perturbar o sono, porque a gente fica dormindo dentro desse campo eletromagnético, então pode causar problema no nosso sono, enfim, uma série de outros problemas, podendo levar inclusive a patologias, a doença. Mas outros fatores que não são percebidos, fatores inclusive arquitetônicos, vigas expostas, quinas expostas, ele concentra as radiações que estão aqui dentro, que funciona mais ou menos como a luz, como o som, ele ultrapassa paredes, ele reflete, ele refrata e ele acumula nas paredes e sai através das quinas, e isso dá para medir também a intensidade dessas radiações que saem em formato de flecha. Tudo isso, então, de repente, a gente está dormindo na frente de uma dessas flechas e está recebendo essas informações, essa energia concentrada, e as nossas células podem, de alguma forma, em algum momento, entender essa frequência diferente e causar, então, ali uma mutação. É pura física, então, é uma troca de energia. É pura física, é pura biociência, exatamente. Então, não tem nada de esoterismo, não tem que acreditar, nem nada, tudo
dá para medir, tudo dá para constatar de forma científica o que existe nesses ambientes. E como tu comentaste, dá para medir essas energias através de aparelhos, é isso? Através de aparelhos. E tudo tem como resolver. Tudo tem como resolver, soluções. Tudo tem soluções. Então conta pra gente. Se ele é nocivo, por exemplo, tem emissões que vêm do solo, do subsolo. Em função de quê? Em função de uma rede de esgoto passando sob a cama, principalmente, é um problema grave, problema sério. Uma rede de água, um veio d'água a 10, 15, 20 metros de profundidade, ele fica emitindo uma tensão para a superfície e isso pode ser medido. Tem instrumentos que a gente consegue detectar isso daí. E ali então forma uma carga elétrica que não é interessante para as nossas células, para o nosso corpo, porque nós somos um sistema elétrico. O homem é um sistema elétrico, o simples fato de estar respirando, estar trocando energia com o meio, está fazendo uma troca elétrica com o meio, né, através da troca de ar. Então, tudo isso dá para a gente constatar onde está e resolver, anular o efeito na pessoa. A causa não se consegue anular porque não tem como tirar dali muitas vezes uma tubulação. Sim. Num prédio, por exemplo. Outro dia fui chamado para fazer uma análise em um apartamento no Rio de Janeiro. Um cliente meu que já era de Porto Alegre, mudou para lá e chegou no apartamento que ele estava comprando, ele comprou esse apartamento, eles não conseguiam parar dentro desse apartamento em função do mal-estar, não conseguiam dormir, não estava legal, estava ruim a vibração desse ambiente. Então ele perguntou se eu podia ir lá fazer uma análise do que tinha nesse ambiente. Eu já tinha feito aqui no apartamento dele em Porto Alegre, eu fui até lá. E realmente era um caldeirão o apartamento dele, de tanta emissão vinda do subsolo, vinda de baixo, 22º andar. Depois de feita a anulação desses efeitos no ambiente, então, o apartamento ficou bom, eles estavam dormindo bem, estavam tranquilos, aí eu fui investigar quais eram então essas causas que estavam ocasionando aquilo lá. Não interessava mais, porque o efeito já estava resolvido. Sim. Então lá no subsolo, lá na garagem, lá no térreo, tubulações de água, de esgoto, de gás, tudo passando assim bem desordenado, passando embaixo dos dormitórios de toda aquela sequência, aquela rede de apartamentos, causando problema em todos os apartamentos, com certeza. Foi resolvido só o dele. E ainda lá no subsolo, toda a rede de água e de esgoto de praticamente um bairro. Nossa. Porque ele morava, esse edifício era numa ladeira, no Rio de Janeiro, tem bastante elevações, bastante morro. Então estava toda uma água de um morro e o esgoto pluvial colocado, enfim, tudo passando embaixo daquele prédio. Imagina que estava sendo emitido. Agora, então, Isnar, é possível, é interessante fazer uma consultoria antes de ser feita uma obra, de ser feita uma... A qualquer momento. O ideal, se fizer antes, as formas de resolver são mais tranquilas, dá para fazer, de repente, uma solução melhor. Uma mudança, né? Ainda dá tempo. Melhor para todo o prédio. Com certeza. Nesse caso, foi resolvido o problema do apartamento dele. O restante dos apartamentos continuam com problema. O que vai acontecer com as pessoas? Não sei, de repente elas nem sabem que estão com problema. Sim. Simplesmente estão morando lá e depois as consequências, não sei o que vai dar. Só sentem que as coisas estão dando errado. Exato. E isso pode atrapalhar na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida financeira, vida profissional. Por quê? Porque tudo são informações que o nosso cérebro está recebendo, que o nosso corpo está recebendo através dos nossos sentidos, informações do meio. O nosso sistema, a nossa pineal, que faz a conexão magnética com o meio, está recebendo essas informações também. E alguma coisa que não está dentro da frequência do normal, do equilíbrio, o nosso sistema também vai ficar desequilibrado. E aí todas as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas emoções podem sofrer alteração também. Isnar, adorei o bate-papo aqui, muito obrigada pela tua presença, pelas tuas informações. E para o pessoal de casa que quiser saber mais a respeito, né, temos canal no YouTube, né, que é Isnar Amaral, a gente vai deixar aqui na telinha, e tem também o teu site, né, que é o ambientebásico.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Estamos à disposição. Obrigado. E hoje estamos aqui para mais um Fica a Dica da Cris. Estamos aqui na Móveis do Bem, a loja especializada em móveis fabricados com a original madeira de demolição. É charme, é requinte, é sustentabilidade para você. Hoje nós vamos falar sobre os acessórios a serem colocados nos móveis aqui na Móveis do Bem, tá? Então a gente vai falar sobre a iluminação. Dá uma olhada que lindo que fica
Uma cristaleira, por exemplo, com essa iluminação. A gente também tem feito bastante cozinhas. Aqui a gente vai mostrar essa cozinha aqui da loja, que ela tem esse armário aéreo super bonito, que tem a iluminação embaixo dela também, fica muito legal. Vários projetos que nós fazemos e colocamos essa iluminação. Além disso, também os vidros, a aplicação do vidro, do espelho. Essas misturas, elas tornam a madeira um pouco mais leve. Então, para você que gosta de madeira, para você que gosta de ter esse móvel dentro da sua casa, mas tem um pouco de medo, não, eu tenho medo que fique um pouco pesado ou que fique muito desse material, né? A ideia é essa, você pode tanto aplicar os espelhos, quanto o vidro, quanto a iluminação, que fica super bonito, ele dá essa leveza para o ambiente. Além disso, as pinturas, né? Você pode pintar, por exemplo, minha casa já tem uma mesa de madeira, já tem um rack da TV, um painel. Agora eu gostaria de fazer uma cozinha, mas tenho medo que vai pesar essa cozinha. Gente, a gente tem várias ideias lindíssimas de cozinhas com aplicação de cores, que agora está super em alta. Aliás, está muito moderno, está muito em alta você colocar a cozinha de madeira misturado com algumas cores. Você pode aplicar um preto, um cinza, um verde. Tem diversas possibilidades para você aplicar cores na cozinha que ficam lindas, lindas, maravilhosas, tá? E ainda misturado com a pedra que vai combinar com a cozinha, fica lindo. Então é isso, aqui na Móveis do Bem você tem várias dicas de como deixar a sua casa linda, com esse produto que é sinônimo de nobreza, que é sinônimo de consciência ecológica, que é sinônimo de um pouquinho da natureza dentro da sua casa, porque é um produto orgânico. Então, corre para cá, vem aqui para Móveis do Bem, nós temos os nossos designers que vão desenhar suas peças, vão deixar sua casa linda, linda. Vem para cá, para Móveis do Bem.